Olá, estava começando mais um episódio de O Futuro Vem do Futuro, que hoje discute o perfil dos profissionais brasileiros que estão se habilitando em inteligência artificial. E notem que eu falei se habilitando em, não se letrando em, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê, qual é a diferença entre uma coisa e outra. Estamos falando aqui dos profissionais que darão um novo entendimento para o conceito de inteligência coletiva. Não mais a soma das inteligências individuais, mas uma supermind ou supermente, que inclui também a presença de máquinas inteligentes, trabalhando lado a lado inteligências individuais e máquinas inteligentes. Eu sou Lara Silber, Head de Produtos Editoriais aqui da MIT Sloan Management Review Brasil, e dou as boas-vindas a você que nos acompanha, e claro também a Adriana, que está sempre aqui com a gente. Dri, boa tarde. Oi, Larinha, tudo bom? Olá para todo mundo. Você não sabe se é boa tarde, se é bom dia ou se é boa noite. A gente tem que falar tudo. A gente tem que falar todas as opções. Depende do fuso horário, mas tudo boas-vindas para todo mundo. Acabamos de sair do nosso evento anual MIT AI Showcase, que, como diz o nome, é um evento sobre inteligência artificial na gestão, que apresentou os primeiros resultados de duas pesquisas valiosas para o cenário corporativo brasileiro. Pesquisas sobre essa segunda onda da transformação digital, que é a onda movida à IA, né, a inteligência artificial. Uma das pesquisas foi sobre a organização adaptada à inteligência artificial e a outra sobre o profissional adaptado à inteligência artificial. E a equipe também adaptada à inteligência artificial. Eu estou usando a palavra adaptada na falta de uma palavra melhor, mas acho que a gente vai conseguir entender assim. E hoje a gente vai falar da segunda pesquisa, sobre esse profissional adaptado. E aí eu vou fazer um comentário que tem a ver com o nosso evento, em vez da gente ficar preocupado em ser substituído, o que não é nada iminente, como o nosso keynote speaker do evento, o Sam Ransbottom, deixou claro, e ficar conjecturando, nossa, eu vou ficar desempregado pela máquina, etc., a gente devia se dedicar a entender aquilo que, vamos ver se eu pronuncio direito o nome dele, o Eric Brynjolfsson, acertei, disse e está sendo repetido à torto e à direito, mas sem ele ser creditado. Uma pessoa não será substituída por uma máquina. Uma pessoa talvez seja substituída por outra pessoa que trabalha com uma máquina. Isso já está virando quase carne de vaca, né? Está bem comum. E eu sou a Adriana Salles Gomes, diretora editorial da MIT ESMAR no Brasil. Boa, Adri. E eu já vou dar um spoiler aqui também de que o Sam, que foi o nosso keynote speaker, também vai estar aqui com a gente no podcast. Já gravamos com ele enquanto ele estava no Brasil e daqui a pouco vocês vão poder acompanhar. Bom, então, sem mais delongas, eu convido aqui para juntarem-se a nós neste palco virtual aqui do O Futuro Vem do Futuro, o Luiz Valente, que é cofundador e CEO do Talences Group, e o Maurício Betti, que é... Tá certo. Já tá certo, né? E o Maurício Betti, que é cofundador e CEO da Talent Academy, e também um alumni da MIT Sloan Management School of Management, né? Sejam muito bem-vindos. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Bom, apesar de eu conhecer o Valente ou o Luiz, a gente estava numa dúvida aqui como ia se tratar, né? Mas eu vou falar Valente, porque Valente é forte. É boa. Combina com você, Luiz Valente. Obrigado. O fato de ser a valentia. É o sobrenome. É isso aí. Então, apesar de eu te conhecer de longa data, e o Maurício já não conheço de tão longa data, mas é um aluno de carteirinha da MIT Sloan School, a gente gosta disso, viu, Maurício? Dessa sua característica, desse seu currículo. Hoje a presença deles tem um gostinho especial, que é o gostinho dessa pesquisa inédita que a gente fez ecossistemicamente com eles. Inventei a palavra, agora estou tomando a liberdade de usar o advérbio, que é essa pesquisa sobre profissionais brasileiros adaptados à IA. Então, para começar, a gente fez junto, né? A iniciativa Talences, quem entende de pesquisa aqui, Talent Academy, e a gente entrando também com conhecimento, que temos bastante conhecimento, modestamente, da MIT ESMAR. Mas eu vou pedir para vocês dois se apresentarem primeiro, em breves palavras, e aí a gente entra na questão da pesquisa.
Maurício, começa. Eu vou começar pelos mais jovens. Olha só que coisa. Mas é porque ele estudou no MIT, Valente. Ah, entendi. Eu ainda vou me matricular, viu, Adri? Isso, é uma proteção. Vai, Maurício. Aliás, recomendo fortemente muitos cursos do MIT, inclusive sobre inteligência artificial, tá? Depois a gente passa para vocês. Pessoal, prazer, eu sou o Maurício, eu sou fundador e CEO da Talent Academy. A Talent Academy é uma startup de People Analytics e desenvolvimento de pessoas e cultura. Antes de me tornar empreendedor, eu trabalhei por muito tempo como consultor estratégico. Eu trabalhei no Boston Consulting Group, o BCG, na Bain Company e também no Google, na Telefônica, em outras empresas do setor de telecomunicações e tecnologia. E acho que o que me moveu para me tornar empreendedor foi o meu MBA no MIT, né? Eu vivi 2 anos lá, né, nos Estados Unidos, em Cambridge, e foi uma experiência transformadora de vida. Quando eu mergulhei, né, no ecossistema de inovação, de empreendedorismo, e eu vi que aquele era o meu propósito. Então, desde então que eu estou nessa jornada empreendedora para ajudar a transformar a gestão de pessoas e desenvolvimento de pessoas e cultura nas organizações através de dados. Então, é isso que a gente faz. Muito bom. Valente? Então, turma, bom, eu sou um profissional, na verdade, que tem 30 anos de carreira, estou chegando aos 30 anos de carreira, mas desses 30 anos eu estou no mundo de Executive Search e recrutamento especializado há 24 anos, desde o ano 2000. Desses 24 anos, há 18 anos em gestão geral de negócios, né? E particularmente, os últimos 11 anos como empreendedor, né? Justamente investindo no próprio negócio. Eu tive também, similar ao Maurício, eu tive os 5 primeiros anos da minha carreira em Business Consulting, trabalhei para a extinta Arthur Andersen, né? Antiga Arthur Andersen, na área de consultoria de negócios, por aproximadamente 5 anos. E, bom, basicamente o Talences Group, na verdade, é hoje uma holding que tem esses 5 negócios que estão aqui atrás de mim. Cada um desses negócios tem um diretor-geral próprio e tem uma equipe própria focada exatamente para o nicho de atuação, né? E, como eu comentei, nós estamos há 11 anos no mercado, já carregando uma história dessa indústria de Executive Search já relativamente grande. Um detalhe que eu não comentei, minha formação é engenharia, eu sou engenheiro de produção e com pós em gestão de negócios aqui no Brasil e fora do Brasil também. Muito bom ter vocês com a gente. E agora eu já queria emendar com a primeira pergunta sobre a pesquisa em si. A pesquisa se chama A Caminho da Supermind, Pessoas Habilitadas em IA. E aí, Valente, queria que você comentasse com a gente o que motivou essa parceria do Talences Group com a Talent Academy e a MIT SMR para acontecer essa pesquisa, né? Já tem uma demanda por profissionais com conhecimento em IA, sem contar, claro, os profissionais técnicos? E se sim, em quais áreas que a gente já começa a ver essa demanda acontecendo? Tá legal. Bom, então, eu acho que o que motivou, Lara, na verdade, tem alguns aspectos importantes, né? O primeiro aspecto o Talences Group, já há algum tempo, nós estamos envolvidos com pesquisas e discussões a respeito do futuro do trabalho. Então, com outras organizações, a gente vem nos reunindo de tempos em tempos e temos pensado, repensado novas formas de trabalho, relações entre equipes, os impactos da transformação digital e tudo o que vem pela frente, né? Eu acho que a parceria com a Talent Academy também, ela vem justamente do fato de que nós estamos vivenciando um momento de uma transformação de tudo, que só vai se acelerar e que não tem mais volta, e que vai ter um impacto muito grande, e está tendo um impacto muito grande dentro das organizações e para os profissionais de diversas áreas, daqui a pouco de todas as áreas, né? Então, a automação dos processos, a digitalização de tudo, você ter processos muito mais inteligentes, com soluções vindo do machine learning, o uso de inteligência artificial muito mais amplificado, isso veio para ficar, já é uma realidade e começa a se acelerar dentro das organizações. Então, acho que foi muito oportuna a parceria com a Talent Academy, nós entramos nesses temas. Nesse sentido, nós somos muito complementares, de uma certa maneira, tanto o Talences Group e a Talent Academy, olhando pelas questões
comportamentais, mas, ao mesmo tempo, olhando pela ótica dos profissionais de mercado, né? O que está acontecendo no mercado e o que as empresas estão demandando. Bom, respondendo a tua pergunta sobre a demanda, né? O que tem aparecido? A gente já começa a ver, Lara, demanda explícita sobre profissionais, não só com a questão de letramento, mas a questão de conhecimento mesmo de como trabalhar com máquina, como usar a inteligência artificial na rotina do dia a dia, né? Então, como eu comentei isso, nós estamos, de uma certa maneira, num período inicial desse processo. Isso vai se acelerar muitíssimo ao longo dos próximos 3, 5 anos. Nós não estamos falando de um horizonte de 10 anos, nós estamos falando de um horizonte de 3, 5 anos, de uma aceleração exponencial bastante amplificada. E eu vejo essas demandas acontecendo para profissionais com conhecimento em marketing, particularmente profissionais que estão trabalhando na elaboração de produtos, né? Seja dentro de marketing, ou seja um produto físico propriamente dito, dentro de organizações. A área de engenharia, a área de desenvolvimento é uma área que já demanda profissionais, obviamente, que têm habilidade. Muitos profissionais ligados à área de projetos, né? É claro que eu estou fugindo da área que já é mandatória, que é a área de tecnologia da informação. Isso já é mandatório e a nossa empresa Landtech lida com isso no dia a dia. Mas em outras áreas, você vê hoje a gente vê já uma demanda bastante explícita acontecendo e crescendo. Luiz, a gente comenta aqui bastante na MIT SMR que toda empresa é hoje um negócio de tecnologia, né? É uma empresa de tecnologia. Já dá para a gente pensar que inteligência artificial já é um problema ou uma solução, ou deve vir a ser um problema ou uma solução de todo mundo, também dos profissionais? Eu acredito, Lara, que absolutamente, a resposta é absolutamente sim. Eu acho que para todos os profissionais. Porque cada vez mais com a questão de linguagem de máquina, de LLM, de todas as possibilidades que a inteligência artificial nos traz, a generativa principalmente, essas tecnologias elas vão entrar em todos os segmentos da economia e eu entendo que vão entrar em todas as funções, todas as áreas de negócio, né? E vão ter uma implicação importante na rotina, no trabalho do dia a dia dos profissionais, em todos os níveis hierárquicos. Eu não acho que isso vai ser restrito a profissionais que trabalham numa posição só de liderança no nível gerencial médio, ou numa alta liderança, ou profissionais mais na base da pirâmide, que tem uma função hoje mais operacional. Isso vai impactar para todos os níveis, em todas as áreas, né? Então, não tenho dúvida que vão surgir muitas inteligências artificiais em vários campos, em várias áreas de negócio, que vão impactar profissionais de uma maneira muito ampla. E vejo isso de uma maneira positiva, tá, Lara? A gente tem a tendência, aquela coisa da mudança, né? O medo da mudança, né? Muitas vezes, muitas pessoas no mercado, obviamente, têm medo do que vem por aí. Eu acho que a melhor maneira de você... Eu acho que provavelmente nós vamos discutir isso mais à frente do nosso bate-papo aqui, mas a melhor maneira de você fugir desse medo, desse receio, é você embarcar na jornada, né? Você tem que embarcar na jornada e aceitar a mudança, porque, a meu ver, e eu acho que é ao ver de muitos profissionais que eu tenho lido a respeito, que comentam a respeito, esse é um processo sem volta. Muito bom, obrigada. Antes de fazer minha pergunta, eu queria só fazer 3 comentários em cima do que o Valente falou, que eu acho importante. O medo da mudança, no nosso evento, o Beto Funari, que foi presidente da Alpargatas e hoje é conselheiro de uma série de startups, comentou que as pessoas têm medo da transição, não é da mudança em si. E deu um clique para mim isso, né? É o processo de transição que é doloroso. O novo estado, o estado modificado, não é o que assusta. Isso pode mudar a postura da gente diante disso, da mudança de uma maneira geral. Segunda coisa que o Valente usou a palavra exponencial. Nos próximos 3 a 5 anos, essa mudança vai vir de uma maneira exponencial. O que significa isso? Que vai estar meio invisível, por isso eu estou chamando
atenção para a nossa audiência ficar ligada nisso, né? Porque ela fica meio invisível e, de repente, dá um salto. E aí é aquele susto, né? Então, o exponencial, e é uma crença da maioria das pessoas que estão lidando com isso, de que vai ser dessa maneira. Então, a gente precisa ficar ligado. E a terceira é que eu acabei até desestimulando o Valente a falar, mas existe uma parceria sobre o futuro do trabalho que Thales tem com o MIT Azemar, já são 4, 5 anos a gente pesquisando essa área aí, descobrindo um monte de coisa, né, Valente? Agora eu vou passar para o Maurício e a gente vai entrar nas pesquisas. Eu queria que você dividisse os principais achados, o que te surpreendeu, o que foi mais interessante. São muitos dados, mas o principal aí. Legal. Bom, pessoal, acho que o que mais surpreendeu a gente, antes de falar dos dados, eu queria dar um contexto da pesquisa. A gente analisou o uso e comportamento da IA entre profissionais brasileiros, mas esse estudo, a primeira fase do estudo, teve como público-alvo um recorte dos profissionais que estão no mercado de trabalho. Então, a gente focou principalmente em profissionais altamente qualificados, que são aqueles que têm um nível superior ou acima, 95% dos participantes têm nível superior ou acima, são profissionais que grande parte já está em cargos de liderança, C-level, ou profissionais liberais, empreendedores. Então, a gente focou num recorte bem específico da população no mercado de trabalho. Dito isso, o que chamou muito a nossa atenção é que a IA já é parte do dia a dia desses profissionais. A gente viu que 63% dos profissionais participantes do estudo, foram mais de 300 respostas, 63% já usam a IA de forma recorrente no trabalho. Então, isso já foi um número muito surpreendente. A maior parte das pessoas já usa a IA no trabalho. Segunda coisa que chamou muito a nossa atenção, quem usa a IA, usa muito. Então, à medida que as pessoas já conhecem a IA e veem o ganho de produtividade que a IA traz, elas começam a usar de forma muito mais contínua, recorrente. Quase 44% dos respondentes que usam IA no trabalho usam diariamente, e 78% desses que usam diariamente usam mais de 1 hora por dia. Então, isso mostra que as pessoas começam a usar, veem um ganho de produtividade e usam ainda mais. Então, isso chamou atenção. E, por último, o que chamou muito a nossa atenção é que 99% dos respondentes que usam IA no trabalho veem ganho de produtividade significativo no trabalho. Ou seja, a IA traz um ganho imediato de produtividade. Então, se todo mundo que usa IA já vê esse ganho, quase todo mundo, eu acho que o mais natural é que cada vez mais as empresas vejam a IA como uma prioridade estratégica, porque ela traz ganho de produtividade, ela se complementa, né, às skills humanas. Então, para mim, é um caminho sem volta, né? É o que você falou, Adriana, que já é uma frase, né, que vem de bastante tempo. Não são os robôs que vão substituir as pessoas, são as pessoas que usam IA que vão substituir quem não usa IA. Perfeito. Deixa eu só fazer um comentário. O Sam Ransbottom, que foi o nosso keynote speaker, deu um número nos Estados Unidos de pessoas que tratam a inteligência artificial como colegas de trabalho, como coworkers, de 60%. Eu não sei se é significativa essa diferença de 3 pontos percentuais, mas, de repente, a gente está acima da média mundial, porque a pesquisa deles é global. De repente, o Brasil, porque o Brasil tem uma coisa de early adopter de tecnologia, isso é um bom sinal, né? Vamos torcer para que... Tomara, né? Tomara. Seja significativo. Antes de passar aqui para o Luiz a minha próxima pergunta, eu só queria comentar, que você pediu que você comentasse, Maurício, sobre a percepção de valor desses profissionais em relação ao uso da IA, que foi um ponto que me chamou a atenção também na pesquisa, e de uma forma, sobre um aspecto geracional, inclusive. Você podia comentar isso, por favor? Sim, com certeza, Lara. Então, uma das perguntas que a gente fez, além da questão do ganho de produtividade, é o quanto as pessoas percebem que são reconhecidas, que a IA agrega valor ao seu trabalho, ou seja, o quanto elas percebem que o seu trabalho é mais valorizado devido à IA. E aí, as respostas são mais mistas. A gente tem aí quase 50% sentem um ganho de uma valorização, mas ainda tem um percentual alto de que não vê uma grande valorização. Isso, ao nosso ver, é porque as pessoas ainda não divulgam ativamente que estão usando a IA no seu trabalho. A gente sabe que tem muitas pessoas que usam a IA individualmente, né, para, por exemplo, compor textos, e-mails, fazer
design gráfico, essas coisas, mas muitas vezes elas podem sentir que não deveriam contar para o chefe, por exemplo, para o gestor que estão usando IA. Então, a gente sente que tem um medo ainda de, será que eu deveria contar que eu estou usando a IA? Será que isso vai jogar contra? Então, a gente sente que essa questão de valorização do trabalho muda bastante. Em relação às gerações que você perguntou, a geração Z, que são os nativos digitais, é a que vê maior valorização do trabalho devido à IA. Então, a gente sente que, realmente, as gerações mais novas, elas já estão com esse mindset de usar IA, de incorporar IA no dia a dia. Elas já estão nessa jornada, né? Já estão na transição, né? Exato. Praticamente na transição. Bom, vou perguntar aqui para o Luiz o seguinte, então, Luiz. Antes de a gente entrar numa análise ainda mais aprofundada, já gostei bastante desse panorama inicial que o Maurício trouxe, mas antes de a gente entrar nessa análise mais aprofundada ainda da pesquisa, se você toparia comentar aí o perfil dos profissionais que hoje são considerados talentos no mercado, o perfil deles com os profissionais que estão se habilitando em IA, esse pessoal que está a caminho da Supermind. Dá para a gente fazer uma espécie de antes e depois? Ou seja, o agora e o futuro? Eu acho que dá, Lara, dá para a gente fazer um racional aqui a respeito do assunto. O primeiro, eu vou na palavra talento que você utilizou, né, na tua pergunta. O que normalmente, né, o mercado olha quando define uma questão de talento? Seja um profissional mais jovem ou seja um profissional com alguma experiência, né? Existe um mix aí, que a gente pode resumir talvez em 3, 4 grupos de coisas, ou de características, que definem esse talento, né? Eu acho que passa pelo aspecto comportamental, passa pelo aspecto de formação, tanto formação acadêmica quanto desenvolvimento pessoal em geral, né? E passa também pelo aspecto de evolução na carreira. Como é que a carreira desse profissional vem evoluindo, né? Então, esse grupo de, pelo menos esses 3 aspectos, define a questão do que o mercado hoje chama de um talento, né? E, óbvio, na questão comportamental você tem várias questões. Na questão comportamental, por exemplo, talvez eu traria o primeiro aspecto da questão do talento, é quem efetivamente tem uma forte habilidade em se comunicar, né? Então, significa uma pessoa que efetivamente tem uma escuta ativa e de qualidade e que consegue processar aquilo que está escutando e consegue falar, elaborar muito bem a frase e o raciocínio, né? Então, eu diria uma alta habilidade de comunicação, que tem uma eloquência verbal, como também se chama uma eloquência verbal, né? E até, muitas vezes a gente usa o termo de forma incorreta, a assertividade na forma de se expressar, né? Se expressar de uma maneira assertiva, de uma maneira convincente, original, legítima e autêntica, né? Então, isso é um traço do lado comportamental que define um talento. Também a questão do talento, profissionais que têm uma alta capacidade de aprendizagem, né? E que também tenham traços de liderança natural, né? Que efetivamente você percebe que aquela pessoa é uma pessoa que tem liderança. Então, tem carisma, tem empatia, é uma pessoa objetiva, é uma pessoa que assume risco, é um profissional determinado, que consegue ter uma visão que a gente chama holística, né? Uma visão ampla de todas as questões relacionadas a um problema, e que, ao mesmo tempo, acho que a geração mais recente, falando um pouco dessa questão comportamental, pessoas autênticas. Acho que as gerações atuais olham muito pela autenticidade das pessoas, né? Mas, respondendo a tua pergunta, Lara, eu acho que a correlação disso tudo com a questão do que o mercado hoje busca nos profissionais de inteligência artificial, ela tem um paralelo, porque eu vejo hoje que o mercado busca muito profissionais que tenham características de profissionais mais, de uma certa maneira, consultivos, de uma certa maneira. Então, profissionais que tenham pensamento crítico, né? Que tenham habilidades para resolução de problemas complexos, então, problemas que são multifacetados, que envolvem diferentes análises. Ao mesmo tempo, o que o mercado busca hoje é profissionais criativos e que tenham essa visão amplificada, essa visão holística, né?
Ao mesmo tempo, e que é sempre um desafio, visão de negócio. Então, se ele tem determinado segmento, determinado setor, ele consegue enxergar como é que é a característica daquele setor e daquele segmento. Como se diferenciar dentro daquele segmento, né? E, ao mesmo tempo, o mercado também busca habilidade em comunicação. Mas então, que camadas que se adicionam a todas essas demandas que já existem quando a gente pensa nesse profissional que está caminhando com uma Supermind, para a gente poder comparar o perfil entre eles? Eu acho que o que traz ainda mais latente nesses profissionais ligados à inteligência artificial é, primeiro, a questão de pensamento crítico, né? Então, você ter a capacidade de ter uma abordagem a problemas complexos, né? Utilizando-se de várias áreas de conhecimento. Então, interdisciplinaridade também, né? Oi? Multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. A criatividade na resolução de problemas, na abordagem aos problemas, mas, obviamente, também, Lara, e aí eu acho que a camada, como você me perguntou, eu acho que entra a camada também de você ter alguma abordagem e alguma proximidade, óbvio, com tecnologias, com diferentes softwares, com diferentes usos de inteligência artificial, e você conseguir trazer isso para as discussões, para os problemas, né? Então, como a gente comentou aqui, a tecnologia vai estar no centro de tudo, ou de praticamente tudo. E o mercado busca exatamente esses profissionais que estão absorvendo esse conteúdo e utilizando no dia a dia. Perfeito. Eu daria um palpite até de quem não entende nada do assunto, mas edita muita gente que entende, né? Que tem essa questão do problema complexo que depende muito de heurística, né? De você quebrar o problema em pequenas partes e depois chegar à solução. E isso é uma coisa do pensamento de profissional de tecnologia. Quase todo profissional de tecnologia que eu conheço faz isso. Quebra em pedacinhos para lidar com o problema complexo, porque ele inteiro é muito difícil, e depois monta, né? Faz o Lego. E eu acho que isso também tem uma coincidência muito, muito grande em relação... Fora que lidar com dados é isso também, né? E tudo que a gente vai fazer de inteligência artificial tem a ver com dados. Eu só fico pensando, quando o Valente fala da visão amplificada, que eu adoro, mas nos líderes comando e controle, que não gostam de visão amplificada de funcionário, não, né? Você sabe disso. Bom... E vão ter que se acostumar com um perfil diferente de profissionais, né, Adriana? Esses profissionais, obviamente, que têm uma abordagem comando e controle, eles vão ter que se adaptar aos novos tempos. Não tem muita escolha. Sem dúvida, vão ter que ter um estilo de liderança e uma abordagem diferente. Mas você deve perceber que ainda tem bastante controle, comando e controle aí na praça, né? Com verniz pintado, com flores, mas continua na mesma linha. Mas nem eles vão fugir da Supermind, né? Nem eles vão fugir, como a gente falou no início, né? Nem eles vão fugir dessa lógica da Supermind. Então, eles vão ter que entrar. Que a gente vai explicar já, a gente não explicou ainda, mas... Fala, Valente. Eu só ia comentar, e olha, Adri, que eu concordo plenamente com você da presença do pessoal do comando e controle tradicional, mas isso existe, inclusive, e é importante dizer, em todo perfil de companhia, tá? Nós não estamos falando só de empresas de pequeno porte, nacionais, regionais. Não, nós estamos falando essa característica de uma liderança dos tempos passados, nós podemos chamar assim. Existem perfis de empresa, desde grandes multinacionais, até, por incrível que pareça, em empresas de tecnologia. Você encontra profissionais que estão trabalhando dentro de empresas de tecnologia que têm um estilo de liderança com essa característica. Então, microgerenciamento, né? Umas coisas assim. Você está falando, eu estou pensando em algumas pessoas aqui que eu conheço. Adriana! Bom, vamos lá. A gente está fazendo questão aqui de separar, e vocês devem ter percebido, a Lara enfatizou isso no início, o que é um profissional letrado em inteligência artificial ou
alfabetizado, né? O termo em inglês é o literacy, o profissional que tem esse letramento em inteligência artificial, do profissional que é habilitado em inteligência artificial. A gente tomou essa liberdade de fazer diferenciação, e agora eu vou querer saber dos nossos convidados o que eles pensam sobre isso. A hipótese que a gente tinha aqui, né, Lara, é que o letrado está com o conhecimento, o saber. O habilitado tem o saber fazer. A diferença para habilidade é o saber fazer. Então, essa foi a nossa hipótese. Saber fazer, saber lidar com a inteligência artificial. Maurício, faz sentido o que eu falei, a minha hipótese? Faz todo sentido, Adriana. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe nem dizer se elas são ainda letradas, habilitadas. As pessoas ainda estão entendendo o que é ser habilitado em IA, né? Então, acho que um dos desafios das empresas é definir claramente o que é esperado de um profissional que usa IA, que tipo de habilidades que ele tem que dominar, que tipo de tarefas que ele tem que executar usando a IA. Eu acho que ainda a gente está numa fase muito inicial, embrionária ainda, em que as pessoas não sabem nem avaliar o seu nível de proficiência. Eu vou dar o meu exemplo. Eu me considerava um profissional heavy user, né, habilitado em IA, e eu vi durante a pesquisa que eu sou um dos que menos usa. Eu não uso diariamente, eu só uso uma ferramenta, que é o ChatGPT. Tem vários profissionais que usam várias ferramentas, né, no próprio estudo apareceu isso. Então, eu acho que as pessoas ainda têm uma área cega enorme sobre todas as possibilidades que a IA oferece. Então, acho que o primeiro desafio é entender o que dá para fazer com a IA, quais são as possibilidades, para aí sim a gente conseguir mensurar o quanto as pessoas estão habilitadas para usar a IA no dia a dia. Aí eu vou pedir para você entrar, então, com o que vocês têm na Talent Academy, uma classificação aí de perfis comportamentais, os sentinelas. Eu fico lembrando da música do Milton Nascimento, sentinela, mas não é essa sentinela, eu quero que você explique. O perfil. Visionários, diplomatas, exploradores. Divide com a gente, depois quero ouvir o Valente sobre isso também. Tá, perfeito. Então, a gente tem na Talent Academy vários assessments comportamentais. O que é um assessment? É uma ferramenta de mapeamento comportamental para entender características, habilidades que as pessoas têm naturalmente. E uma das análises que a gente faz é dessa do perfil comportamental do Jung. Né? O Carl Jung, né, pai da psicologia analítica, ele falava que tinham algumas dicotomias, que ele falava, variáveis, que afetam o jeito que a gente se comporta no dia a dia, toma decisões, processa informações. Então, uma das análises é baseada na teoria do Jung, e a gente agrupa os perfis em 4 tipos comportamentais, que a gente chama de sentinela. O que são os sentinelas? São pessoas muito boas de execução, são pessoas práticas, pessoas autodisciplinadas, são pessoas que geralmente têm mais dificuldade a se adaptar à mudança. Tá? Então, esse é o perfil sentinela, que é o perfil mais predominante na população. Aí a gente tem o perfil diplomata, que são as pessoas muito boas de relacionamento interpessoal, de diplomacia, de mediação. Aí a gente tem o perfil visionário, que são pessoas mais analíticas, estratégicas, que pensam mais no longo prazo. E a gente tem o perfil explorador, que é o perfil mais empreendedor, mais criativo, que gosta de testar novas possibilidades. Então, a gente tem essa ferramenta na Talent Academy, e uma das análises que a gente fez no estudo foi cruzar o perfil das pessoas que responderam de acordo com o uso de IA. Então, a gente olhou qual é o perfil de quem usa muito IA, quem já é quase proficiente, e qual que é o perfil de quem não usa ou usa pouco. E tem uma diferença muito clara. O perfil explorador, ele é o menos presente. O perfil explorador é aquele que eu falei que é mais adaptável, né? Mais gosta de experimentar coisas novas. Ele é o menos presente entre o grupo que não usa ou usa pouco IA, e ele é o segundo mais presente no grupo que usa bastante IA. Então, tem claramente esse perfil explorador tem uma habilidade maior para usar IA, tem mais capacidade de se adaptar à mudança. Acho que isso chamou bastante atenção no estudo. Então, largam na frente aí os exploradores nessa leva de profissionais habilitados em IA, é isso? Mas qual é o perfil número 1? Qual é o perfil número 1? Então, o perfil número 1 é o sentinela, porque o sentinela está presente, é o perfil mais dominante na população geral. Mas quando a gente olha os 2 recortes, ainda é o primeiro mais dominante, o sentinela, mas o segundo é claramente o explorador. O explorador é quase 25% da amostra aqui de quem
é proficiente em IA, que é bem acima da média geral da população. Valente, você como empreendedor se encaixa no explorador aí? Como é que é a sua relação com o IA? Vamos ilustrar agora o que o Maurício falou com você. Vamos lá. Vou tentar, hein, Adri? Então, primeiro, minha relação com o IA. Acho que tem dois aspectos assim. Pessoalmente, eu utilizo o IA quase que todo dia, eu diria que semanalmente, pelo menos. E eu uso basicamente duas ferramentas. Eu uso tanto o ChatGPT quanto também o Copilot, né? E gosto muito dos resultados. Surpreende bastante, tá? A outra parte dessa resposta diz respeito, obviamente, ao nosso negócio aqui, de recrutamento de profissionais, de executive search, etc. Então, sem dúvida, para o nosso negócio, cada vez mais a utilização da inteligência artificial na leitura sobre grande volume de dados, né? Então, sobre o número grande de currículos, o conhecimento específico que existe numa massa de currículos, então a inteligência artificial nos ajudando a fazer as correlações, isso vai ser cada vez mais presente dentro do nosso negócio, né? Fazendo um parêntese rápido aqui, Adri, acho que vale mencionar, Lara, nós temos, inclusive, um time interno, que é um lab de tecnologia, que já se envolve com inteligência artificial. Então, nós já temos um grupo de desenvolvedores e cientistas de dados que estão exatamente trabalhando em cima disso e fornecendo tecnologias para o Thalassys Group nesses temas, tá? E eu diria que nós estamos só no começo. Acho que vem muita coisa por aí, nesse sentido. Só deixa eu contar uma coisa, a Adriana te jogou aí no fogo para você falar qual que era o seu perfil aqui na hora, né? Mas a gente fez isso já previamente também, né? Foi? A gente também fez, depois a gente conta os nossos, ou não, né, Dri? A gente já fez nosso assessment também. Usando IA. Usando inteligência artificial também. Não, a gente fez de acordo com os quatro grupos ali da pesquisa. Não. A gente não fez tecnicamente. Depois não, o Maurício faz com a gente depois tecnicamente. O assessment direitinho. A gente já tem o nosso aqui também já mapeado. Eu quero saber, gente. Quero saber, tô curioso. Agora, o Adri, eu acho que você perguntou a questão de ser empreendedor e como é que eu vejo também essa questão dos 4 perfis, né, que o Maurício mencionou. Eu acho que, assim, como empreendedor, né, e como também, por um lado, empreendedor e, por outro lado, executivo de negócio, eu acho que o perfil explorador, ele acaba sendo mandatório de uma certa maneira, né? Então, nós estamos aqui o tempo todo, de uma certa maneira, explorando novas possibilidades, como nos diferenciar no mercado, o que são melhores oportunidades para o nosso negócio como um todo e para o nosso segmento de atuação. Então, ter essa característica de ser adaptável, flexível, de ser, de uma certa maneira, também intuitivo, mas, ao mesmo tempo, também usar do aspecto analítico para tomadas de decisão, é algo que está muito presente, eu acho, no nosso perfil, no nosso dia a dia, né? Agora, também, viu, Maurício, eu acho que também tem uma dose grande de sentinelas aqui, de uma certa maneira, porque acho que tem muito, no nosso trabalho, tem um lado muito grande de execução, bastante grande, e também demanda uma certa praticidade nas coisas, né? Então, eu acho que tem um componente de sentinela também no meio dessa história toda. Isso é muito importante ressaltar, que o Valente trouxe, gente. Existe perfil ideal? Não existe um perfil ideal. O ideal é que você tenha dentro de um time vários perfis representados, porque cada perfil tem as suas fortalezas e tem os seus pontos de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de Superminds, acho que é o próximo bloco, a gente está falando de times complementares que atuam em rede, alavancando o melhor de cada um. Então, é exatamente isso que a gente acredita, Valente. Você precisa ter todos os perfis dentro de um time para realmente alavancar o melhor daquele perfil. Então, a gente está totalmente de acordo. E, Maurício, dá para ter um pezinho no perfil e um pezinho no outro?
Dá. Inclusive, a gente tem 2 testes, né? Um que é o perfil comportamental, que é como você é de forma mais natural, e tem a dominância cerebral, que é o perfil adaptado, que é o que você usa no dia a dia com mais frequência. Nesse segundo, que a gente falou da dominância cerebral, deu uma diferença ainda maior de quem usa IA e quem não usa IA. Nesse da dominância cerebral, quem não usa IA tem um perfil predominantemente prático, que é um perfil bem realmente de execução, de seguir processos pré-estabelecidos, mais de 60%. Já no perfil de quem usa IA com proficiência, as 2 dominâncias mais claras são a experimental, que é justamente essa mais criativa, que gosta de testar novas ideias, e o analítico, que é o que gosta de analisar, pensar de forma crítica, pensar em possibilidades diferentes. Então, claramente, tem uma diferença, né, entre quem não usa IA, ou quem ainda não adotou IA, e quem já usa IA de forma recorrente no trabalho. Muito legal. Antes de passar para o bloco do Superminds, que o Maurício já deu um spoiler aqui, né? Também a gente não poderia deixar de falar sobre isso. Eu queria só fazer colocar um questionamento aqui para a gente pensar juntos. No painel do AI Showcase, em que participaram os CEOs, a gente conversou sobre o horizonte 2 da IA, que na questão de 3 anos, né? Em que as pessoas serão prioridade, né? E aí vem o questionamento. Se as pessoas já têm dificuldade hoje em dia de colaborarem entre si, pessoas, como que vai ser esse nível de interação pessoas e máquinas? Como que isso vai acontecer? Queria ouvir vocês dois sobre isso. Especialmente pensando no nível de liderança, tá? Como que vai ser essa interação entre essas pessoas nesse caminho rumo ao Supermind? Posso começar, Valente? Olha, na minha visão, as pessoas, muitas vezes, elas encaram a mudança, né, como uma ameaça, que nem vocês falaram, né? Se eu não... eu vou perder meu emprego porque o meu trabalho vai ser substituído por uma máquina. Eu vejo muito mais como uma ferramenta de apoio ao trabalho. Então, eu acho que isso foi muito enfatizado no evento, né? Quando a gente tem uma nova ferramenta, se você aprender a usar aquela ferramenta de forma efetiva, você vai gastar menos tempo fazendo coisas que antes você gastava muito tempo fazendo, geralmente coisas operacionais, repetitivas, e vai ter muito mais tempo para focar em coisas que são puramente humanas, ou essencialmente humanas, que a gente fala, né? Liderança, estratégia, comunicação, visão de longo prazo. Então, eu vejo sempre como o lado positivo. Claro que a gente tem que tomar muitos cuidados, né, que a IA tem as suas questões, né, de viés, de fonte, muitas vezes trazer dados que não são muito confiáveis. Então, a gente tem que sim tomar cuidados. Mas eu sempre vejo como positiva essa questão de alavancar a tecnologia para a gente poder produzir mais e focar mais no que é mais importante e o que é mais humano, né? O que tem mais o componente mais humano do negócio. E você, Valente? Então, você sabe que, Lara, a pergunta é interessante, porque uma das reflexões que eu fiz aqui na hora que eu li a pergunta também foi a seguinte: você tem um perfil de pessoas, ou tem um grupo de pessoas que conversam melhor com a máquina do que com outro ser humano. Pensei nisso quando você falou sobre comunicação assertiva. Eu estava pensando exatamente nisso. Como que vai ser, né? Com a máquina, inclusive, também, né? Pois existe, digamos, um perfil e um grupo de pessoas que tem mais facilidade de conversar com máquina do que com ser humano. Bom, mas isso é uma parte da observação, porque, na verdade, nós vamos entrar já, né, como o Maurício comentou a respeito da questão do Superminds, mas se o conceito de Supermind estiver correto e realmente nós caminharmos para lá, essa pessoa que conversa mais facilmente com a máquina, para ser bem-sucedido, ele vai ter que conversar também em time, em grupo, em equipe, com outros seres humanos e também com as máquinas, né? Então, eu acho que uma coisa não vai, obviamente, eliminar a outra, né? O conceito de Supermind é justamente um grupo de pessoas trabalhando muito bem com máquinas, mas também trabalhando entre si, colaborando entre si, com uma discussão mais ampla, mais colaborativa, né?
Então, é esse que eu vejo sobre essa questão, e eu só ia abordar uma coisa que eu acho que é importante aqui, que essas pessoas que talvez tenham mais dificuldade de conversar com seres humanos e talvez tenham uma resistência na questão das máquinas, né? Elas vão ter que mudar, obviamente, rapidamente o seu approach. Vão ter que adquirir uma outra habilidade de comunicação, uma habilidade interpessoal. São pessoas que vão ter que, obviamente, reconhecer, aceitar e também abraçar o uso da inteligência artificial no seu dia a dia, né? E ao mesmo tempo, reconhecer que a questão de inovação, de uma maneira ampla, vai ser o nome do jogo. O nome do jogo vai ser inovação, né? Seja a inovação em menor escala ou em maior escala, seja uma inovação numa pequena tarefa, numa rotina pequena e burocrática que aquela área jurídica ou aquela área financeira tem no dia a dia, e ao adotar alguma solução de IA, aquilo vai estar resolvido, ou seja, numa coisa muito maior, né? Mas essas pessoas, elas vão ter que reconhecer de que essa dinâmica, ela veio para ficar. De repente, a inteligência artificial vai treinar as social skills das pessoas, né? As habilidades sociais. Pode acontecer, né? Você treina e depois vai falar com outro ser humano. Acho que vai ter um... Bom, coach, vamos entrar. Né? Já existe, gente, coach de IA. Uma das já existe. Pelo CERN, faz coaching com base em IA. E psicólogo também, não só coach. Sim. Psicologia Sim. também está indo para esse lado. Mas, enfim, não é substituição, ainda não acredito na substituição, é uma composição aí. Complementariedade, né? Sem dúvida. Exatamente. Bom, vamos entrar então em Superminds, que é um conceito que eu amo. Vem de um cara chamado Thomas Malone, que é da MIT Sloan School of Management. Não sei se o Maurício teve aula com ele. Você teve, Maurício? Não, infelizmente eu não tive. Queria muito, Adriana. Acho que ele está dando pouca aula. Diretor fundador do MIT Center for Collective Intelligence, quer dizer, ele não é um especialista, isso é importante, ele não é um especialista em tecnologia, ele é um especialista em inteligência coletiva, em trabalho em equipe, ele é a grande referência do mundo hoje, estou dizendo com quase 99,99% de certeza, que é o Thomas Malone, e tem pesquisas incríveis. Ele escreveu um livro sobre as supermentes, as superminds, que é o poder surpreendente de pessoas e computadores pensando juntos. E aí muda, tem uma série de características, a gente tem um artigo no nosso site, depois a Lara vai falar disso, vai estar escrito, vai ter o link e tudo, que ele explica exatamente quais são as características da Supermind. E ele meio que aposta, estamos caminhando para nessa direção. Quando a Microsoft colocou o nome da IA dela, né, trabalhou o assistente digital de copilot, copiloto, é exatamente o conceito da Supermind, né? Todo ser humano tem que ser o copiloto. Então, é mais ou menos assim que caminha esse conceito, né? E aí, o que eu vou perguntar para o Luiz é o seguinte, eu estou chamando de Valente, agora eu fui para o Luiz, mas ele vai responder. Pode ser os dois. Pode ser os dois. As empresas clientes do Talence estão procurando formar algo assim, mesmo que não saibam dar o nome ainda, porque é tudo muito novo? E isso ameaça quem não puder, quem não conseguir se juntar a uma Supermind? São duas perguntas em uma aí para você. Em uma. Então, bem colocado, Adri, quando você falou ainda sem saber nomear, né? Eu acho que a minha resposta seria sim. As empresas, elas começam, né? Como eu comentei no início, esse é um processo que está ganhando força agora, nós estamos no estágio de uma certa maneira inicial, mas as empresas começam a buscar profissionais familiarizados com tecnologias, com uso de máquinas, com automação de processos, com uso de inteligência artificial nas rotinas, né?
isso vem crescendo em diferentes áreas, para diferentes funções, em diferentes níveis de atuação e diferentes segmentos, né, da economia como um todo, né? Como a gente comentou, vejo essa demanda começando a aparecer mais fortemente em áreas ligadas, por exemplo, a marketing, vejo em áreas ligadas à pesquisa e desenvolvimento, tudo que é mais engenheirado de uma certa maneira, certamente em áreas ligadas a projetos, né? Mas não somente, e muitas vezes até em conhecimentos setoriais. Então, profissionais que trabalham num determinado segmento de life science, por exemplo, ou um segmento de uma área ligada mais à manufatura, engenharia propriamente dito, que a demanda vem para nós já pedindo profissionais familiarizados com tecnologias e com inteligência artificial, né? Mas ainda, pela explicação que você deu agora, que você já tinha comentado, ainda é mais no nível individual do que pensar nisso como equipe. Ainda não tem uma visão de várias pessoas, várias máquinas e todo mundo trabalhando junto. Não é isso ainda. Não, o que eu vejo muito ainda nos indivíduos, não tanto trabalhando em equipe nesse sentido. Então, acho que a tua pergunta é boa, porque eu não vejo que até o próprio conceito, né, dos superminds é algo que está já totalmente natural e absorvido pelas empresas, nesse sentido. Eu não vejo ainda isso absorvido. Mas é muito na individualidade, é muito naquele profissional que tem já uma familiaridade com determinado tema ou tecnologia. Então, quem quiser se antecipar já pode ouvir esse podcast e já mudar um pouco a tônica da coisa, trabalhar inteligência individual, inteligência coletiva, outro artigo nosso, né, Lara, que a gente publicou, inteligência individual, inteligência coletiva, inteligência artificial, 3 dimensões combinadas aí, né? Exatamente. E aí eu queria pedir, então, para o Maurício compartilhar a visão dele em relação à Supermind, a inteligência individual, as inteligências individuais, que a gente vê hoje em dia que são várias, já que são demandadas, a inteligência coletiva, em relação aos 4 perfis que vocês trabalham na Talent Academy, né, que você citou já, sentinela, visionário, diplomata e explorador. Como que Supermind e essas inteligências se relacionam com cada um desses perfis? Perfeito, Lara. Então, a gente acredita muito na Talent Academy que, além da diversidade de gênero, de raça, social, a gente tem que ter diversidade cognitiva dentro das empresas, que é justamente essa questão da complementaridade de perfis. Ninguém é bom em tudo. Essa é a primeira premissa que a gente parte. Ninguém é bom em tudo, mas todo mundo tem uma grande fortaleza. Todas as pessoas têm algo em que elas se destacam. Então, esse conceito de trabalhar em redes complementares, cada um alavancando a sua fortaleza, está muito alinhado com o conceito da Supermind. E a gente já vê muitas organizações trabalhando dessa forma, em squads, trabalhando com times multitarefa, cada um executando uma parte do trabalho de forma colaborativa. Então, a gente acredita que já está tendo um movimento nessa direção de trabalhar de forma coletiva e alavancando as fortalezas individuais. E agora, com a tecnologia, vai ter, eu acredito, ainda uma aceleração dessa tendência. Porque agora, com a tecnologia, a gente, como eu falei antes, vai ter muito mais tempo para fazer coisas como colaboração, criatividade, tomada de decisão estratégica. Então, eu acredito que a tecnologia vai apoiar esse movimento em direção ao Supermind, permitindo que as pessoas foquem no que elas fazem de melhor. Muito legal, né? Muito bom. Bom, eu fico só pensando nos gestores comando e controle que vão sofrer com essa mudança, mas tudo bem. Vamos lá. Eu estou pegando no pé deles, né? Tem alguns que são ótimos, são super inteligentes, eu não tenho nada contra. Vamos lá. A gente costuma dizer que o ser humano é uma criatura de hábitos, né? E aí eu queria entender como é que... Será que a pessoa consegue ir se aproximando de alguém que pode trabalhar numa equipe Supermind? Como é que é o uso mais frequente, como a nossa pesquisa que mostrou, né? Pessoas usando mais de 1 hora por dia, todo dia.
É o uso mais frequente da IA generativa, individualmente? É aprender a usar isso coletivamente? Já existem plataformas. O nosso conselheiro Silvio Meira na empresa dele, ele fez uma plataforma que mistura a questão da inteligência artificial com a inteligência coletiva, para as pessoas trabalharem coletivamente. Enfim, aí eu queria saber, Valente deve ter que recomendar, muita gente vem aquele currículo, você deve ter que falar, não você, o seu pessoal deve ter que falar, olha, está faltando isso, você precisa aprender aquilo, se desenvolver naquilo outro. Como é que você recomenda? Você já consegue fazer recomendação, Valente, sobre isso? Então, sim, eu acho que a gente já consegue fazer algumas recomendações, Adri. Eu acho que assim, a primeira recomendação que eu acho que é muito clara é embarcar na jornada, né? Urgente. Então, e embarcar na jornada não é nada complexo. Na verdade, significa você efetivamente começar a utilizar alguma ferramenta de inteligência artificial no dia a dia para tarefas inicialmente simples, né? Você utilizar para a geração de algum texto, para fazer uma pesquisa mais ampla sobre um determinado assunto, mas você adquirir o hábito de recorrer a uma ferramenta de inteligência artificial na sua rotina do dia a dia, né? Então, eu acho que isso é uma boa sugestão. Mas essa é uma sugestão básica. Eu acho que tem um outro aspecto muito importante para os profissionais, que é justamente o profissional buscar uma empresa ou buscar uma estrutura que seja uma estrutura dentro da empresa onde você trabalha, que já esteja se construindo uma cultura voltada à inovação utilizando inteligência artificial, né? Então, você está dentro de um ecossistema que, de alguma maneira, já utilize alguma das ferramentas ligadas à inteligência artificial, é extremamente importante, porque não é só a questão da prática e do uso, mas, e o Maurício pode comentar isso bem, eu acho que é muito a questão do mindset das pessoas que precisa mudar, a maneira de pensar, a maneira como você aborda um determinado problema e você busca uma determinada solução. E para você mudar essa tua forma de pensar, você tem que estar dentro de um ecossistema, dentro de um ambiente que propicie isso, né? Então, acho que isso é bastante importante. Por fim, além de você buscar um ambiente, eu acho que as pessoas precisam buscar urgentemente cursos, né? Começar com cursos básicos sobre inteligência artificial, linguagem de máquina, e, na medida do possível, talvez ir avançando um pouco mais, né? Mas eu acho que buscar a questão de treinamento, desenvolvimento, de educação, propriamente dito, no tema, hoje, na minha opinião, mandatório para os profissionais que estão aí se desenvolvendo. Oba, eu e a Lara já fizemos alguns. E muito bons, aliás. Muito bom. Maurício, acho que você vai querer comentar, né, algumas coisas que o Luiz comentou aqui, também falou, mas antes disso, eu já faço minha pergunta e você quiser complementar dele e já com a minha resposta, é o seguinte, dá para ter uma orientação de skilling para cada um dos perfis comportamentais que você trouxe? A gente conversou sobre eles aqui. Se dá para ter uma... Desculpa, eu não entendi a pergunta, Lara. Orientação de skilling. De skilling, sim, de habilidades. Sim, com certeza. Uma das análises que a gente faz é o perfil, como eu falei, o perfil natural, o perfil adaptado. A outra questão que a gente analisa são as competências socioemocionais. Então, a gente analisa também 15 competências socioemocionais que todo mundo precisa ter e estão ligadas ao futuro do trabalho. Inclusive, essa ferramenta foi inspirada na teoria U, do professor Otto Scharmer, do MIT. Também outro professor do MIT aí que inspirou a gente. Então, dá sim para a gente usar esses dados para ajudar no processo de upskilling, de reeducação, né, de treinamento de habilidades, para ajudar as pessoas a desenvolverem o que é mais importante para elas desenvolverem naquele momento. Então, a gente acredita muito nisso, que o futuro do treinamento e desenvolvimento vai ser cada vez mais focado nas necessidades individuais, vai ser cada vez mais focado em dados,
né? Porque até hoje era aquele treinamento igual para todo mundo, né? Todo mundo na mesma sala de aula, aprendendo o mesmo conteúdo. Mas, na verdade, cada um tem uma necessidade muito específica de desenvolvimento. Então, a gente traz esses dados para apoiar o processo de treinamento e desenvolvimento de forma mais impactante, né? Que tenha um impacto mais claro. Eu acredito que é muito possível, sim, então, usar esses dados para ajudar as pessoas nesse processo de desenvolvimento, e eu acredito que a inteligência artificial também vai acelerar esse processo cada vez mais. Você está falando aqui sobre, assim, olhar para as necessidades individuais, considerando o contexto de inteligência coletiva, né? Exatamente, que é o conceito da Supermind. Então, eu vejo assim, a gente está trabalhando em equipes de alta performance, cada um com as suas fortalezas, cada um com a sua jornada de desenvolvimento, e com a tecnologia, eu acredito que vai acontecer exatamente esse movimento de vamos gastar 80% do nosso tempo focando naquelas atividades essenciais que a tecnologia não vai fazer, né? Atividades ligadas, como eu falei, à criatividade, liderança, estratégia. Eu acho que a questão de complementaridade está muito ligada também com essa questão que a gente falou da mudança de mindset da liderança, de comando e controle para empowerment, né? Autonomia, times trabalhando com empoderamento para tomada de decisão na ponta. E faz todo sentido, né, gente? A gente está num mundo em constante mudança. É impossível hoje uma pessoa, o CEO da empresa, saber tudo o que está acontecendo o tempo inteiro, sabe, tomar decisões de forma centralizadora. Os times lá na ponta têm que ter essa autonomia de tomar decisões. Então, acho que tudo está meio que conspirando para esse movimento aí do Supermind, das pessoas trabalharem de forma colaborativa, empoderada e alavancando o melhor de cada um. Promissor. Muito promissor. Eu também sou otimista em relação a essas coisas, apesar de reconhecer que há riscos, né? Gente, agora nós vamos para um bloco que a gente gosta muito aqui, que é o bloco que a gente pede recomendações para os nossos entrevistados e que, na verdade, é o que revela vocês para o nosso público, né? Porque quando vocês vão falando do que vocês gostam e comentando por que vocês gostam, o pessoal já vai sabendo. Também é um pouco que nem as pesquisas da Talent Academy do Maurício, né? Não é um perfil comportamental, mas diz-me o que você lê, diz-me o que você vê, diz-me o que você joga e eu te direi quem és. Mais ou menos assim. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou pedir, então, para vocês falarem de um livro, e não precisa ser um livro de negócios, qualquer livro, e explicar por que vocês escolheram. E pode ser um livro que vocês estão lendo agora, ou um que vocês leram 10 anos atrás, mas que mora no coração. Qualquer livro, é o que vem à mente. Então, primeiro, Valente. E não vale, né, Adri, comentar do próprio livro Supermind, do Thomas Malone, né? Esse não vale, né? Aí ele é muito clichê. Não vale, a gente já falou dele aqui. Tem que ser tá bom. outro. Não, eu vou falar de um livro que eu estou lendo agora. Eu estou lendo um livro chamado A Grande História do Mundo, que é do François Reinaer, e que conta, para quem gosta de história, né? E que conta justamente os diversos momentos do mundo e dos impérios, né, desde a origem, sob um ponto de vista diferente, tirando um pouco daquela coisa centrada no Ocidente, mas centrada também nas histórias que vêm do Oriente, né? Uma nova forma de enxergar as grandes histórias do mundo, Império Romano, grego, Egito Antigo e assim por diante. Então, estou lendo esse livro, estou adorando, acho que vale a pena e para os dias atuais, por tudo que está acontecendo no mundo, acho que é muito válido. Nossa, fiquei com vontade. Maurício? Que legal, Valente. Eu também sou apaixonado por história da humanidade, Roma, os impérios da história, muito legal. Vou ler esse livro. Eu gosto muito de um livro do Marcelo Gleiser, chama Dança do Universo. É um livro que olha a origem do universo sob diferentes perspectivas ao longo da história. Então, como diferentes povos interpretavam a origem do universo, como eles explicavam os fenômenos da natureza. E ele mostra a evolução da ciência a partir desse olhar da evolução da sociedade humana. Então, assim, é um livro muito legal, que eu li há muito tempo, mais de 20 anos, mas eu recomendo fortemente para quem não leu ainda. Muito legal.
um filme ou série de streaming, de TV e tal, ou os dois. Pode falar os dois também. Luiz. Vou começar, vou para o meu lado. Eu sou mais de filme do que série, Adri. Até vejo uma série ou outra, mas eu sou mais catequizado em filme. E o filme que me veio à mente quando eu vi aqui foi A Grande Aposta. É aquele filme que é no inglês, que é o The Big Short, que fala da crise imobiliária nos Estados Unidos de 2008. Tem o Christian Bale, né, como o protagonista e o ator principal. E eu acho a construção do filme excepcional, acho incrível e obviamente, uma história real, né, de um cara visionário remando contra tudo e contra todos, de uma certa maneira, né? Então, eu acho um filme muito bem feito. E eu e a Lara vimos faz pouco tempo Nouriel Roubini, que é o economista doutor Apocalipse, que falou, olha... Tem crise aí. Eu acho que ele está representado no filme também. Se não me engano, ele está. Maurício, filme ou série? Eu gosto muito de série. Eu sou muito de ver série. Uma série que eu sou apaixonado, que não fizeram uma terceira temporada, é Mindhunter. Não sei se vocês conhecem. Mindhunter é uma série lá do Netflix que ele analisa o comportamento de criminosos, geralmente assassinos em série, mas usando behavior science, usando pesquisa socioemocional. É muito boa. Essa é uma série espetacular do Netflix. Tem 2 temporadas e eu já vi umas 3 vezes essa série. Já anotei aqui. Já anotei para o nosso final de semana. Game, vocês são gamers, vocês dois? Quem tem cara de gamer? Eu fui muito, ou fui um pouco, não muito, né? Porque hoje, quando você fala gamer, né? Vai para uma outra dimensão. Eu gostei, obviamente, de videojogo, né, desses jogos, videogame, né? E, particularmente, a minha geração era do Atari. Né? Eu também, eu joguei Atari. Eu era muito a geração Atari. Raiz! É raiz, eu tenho não é Nutella. Até hoje. Um Atari de verdade funcionando bonitinho. E a gente joga, minha família, ainda. Olha só. É muito legal. Mas eu resolvi mencionar um outro aqui em homenagem, pelo que eu pesquisei, o game mais vendido da história. Eu nem sabia. Que é o Tetris. O Tetris é uma referência, mas dos eu bloquinhos. nunca joguei. É o mais vendido da história até aqui. Eu não sabia. Que legal. O mais vendido. Que legal. Eu era muito gamer também quando eu era criança, adolescente. Agora eu retomei porque o meu filho de 6 anos, ele também adora videogame. A gente controla, tá, gente? Ele usa só 1 hora por semana, mas ele adora um game. 6 anos. É isso, né? Mas ele gosta muito de um jogo chamado Marvel Contest of Champions. É um jogo de heróis da Marvel que tem vários campeonatos de luta, mas é legal. É um joguinho que eu acabei retomando essa paixão por videogame. É uma Olimpíada da Marvel, mais ou menos, é isso? Exatamente. Muito bom. Música, Luiz. Aí você entrou num campo que eu adoro, Adri, Lara, muito. Óbvio, eu brinco com o pessoal lá do escritório, eu tive uma formação muito voltada a rock and roll, da minha época, né? E como eu tenho irmãos mais velhos, eu acompanhei muito rock and roll das décadas de 70, 80 e também 90, principalmente. Essa janela de 30 anos eu conheço muita coisa do rock and roll dessa época. Nirvana. Também, etc. Mas eu vou mencionar, Adri, uma banda que talvez, eu não sei o quanto a Adri é ligado ao rock and roll, mas eu vou mencionar uma banda inglesa chamada Fleetwood Mac, que para mim é mesinha de cabeceira, são sensacionais, e tem uma música deles que tem um dos melhores solos de guitarra ever, chamada Go Your Own Way. A Go Your Own Way é uma música fantástica, eu adoro, e vira e mexe eu preciso beber um pouco dessa intensidade da música. Muito legal, eles são maravilhosos mesmo. Maurício? Eu também sou do rock, eu gosto muito de uma música do Metallica, Nothing Else Matters, que é uma música que não é heavy metal tradicional do Metallica, é uma música mais soft, né? Romântica, Maurício é romântico. Eu sou romântico, gente. Inclusive, eu entrei
Foi a música do tema do meu casamento, quando eu entrei na igreja. Que legal, Olha, que legal. muito legal. Um som de cordas, Nothing Else Matters. Muito bom. Esporte. Pode ser esporte que pratica, que assiste, como quiser. Luiz. Bom, eu fui praticante, joguei até, pelo menos, para valer até os 18, 19, que foi tênis. Eu sou tenista desde moleque, desde criança, competitivo, e atualmente, inclusive, a minha filha, de 16 anos, ela é atleta competitiva do Clube Pinheiros, joga pelo Brasil e agora está jogando na América Latina. Inclusive, eu vou levá-la esse fim de semana para um torneio na América Latina. Então, adoro tênis e reconheço muito, viu, Adri e Lara, eu nunca fui tão fã, mas eu reconheço que natação deveria ser um esporte mandatório para as pessoas. Natação deveria ser mandatório. Eu ia falar que eu sou fã de natação, eu pratico natação, competi durante bastante tempo, não pratico mais tanto quanto eu gostaria, mas eu sou muito fã de natação, porque é um esporte que treina tudo, né? É um esporte que você treina físico, mas o mental também, resiliência, a disciplina, então eu sou muito fã de natação. Mas eu gosto de assistir futebol, né? Como todo brasileiro, a maioria dos brasileiros, eu sou fã de futebol. Espero que você tenha um bom time. Espero que vocês tenham bons times. O Maurício é palmeirense, que eu já soube, já pesquisei a respeito. Então ele é gente boa. Como você descobriu isso, Valente? Onde você descobriu isso? Na verdade, foi um wishful thinking. Eu estava com desejo, se você fosse palmeirense, eu também sou. Então, estamos juntos. Adriana está perdida aqui, você minoria. Amanhã tem jogo, Maurício. Amanhã tem jogo importante. Amanhã tem Palmeiras e Botafogo. Pô, que legal, estamos em boa companhia. Bom, o único time, a única pessoa presente aqui no recinto que tem um time tricampeão mundial sou eu, só quero deixar claro isso. Vamos em frente. Isso é verdade. Bom, um estudo que vocês... aí alguns dos nossos entrevistados falaram, não, eu gosto de estudar coisas para não me acomodar, outros falaram, eu gosto de estudar coisas para não me entediar, mas é qualquer estudo, pode ser uma coisa de autodidatismo mesmo, que você faz por conta própria, pode ser um curso formal, curso longo, curso curto. O próximo estudo que vocês estão programando a gente quer ver aqui o direcionamento para o aprendizado, é um pouco isso. Valente. Adri, eu vira e mexe... Bom, eu adquiri muito o hábito da leitura. Eu leio praticamente todos os dias à noite. Antes de dormir, eu leio sempre. E eu acho que um estudo que eu sempre gosto de ler um tanto a respeito, principalmente aspectos ligados à psicologia. Eu gosto muito de história, mas eu gosto muito de ler coisas de psicologia, comportamentais, etc., e um pouco de filosofia, né? A gente vai ficando um pouco mais velho, e eu acho que o curso também de filosofia deveria ser meio mandatório, né? Porque você vai aprendendo tantas coisas com a vida e com as situações e os momentos, cada fase da vida, né? E você vai também observando tanta coisa acontecendo, que eu acho que a filosofia, de uma certa forma, deveria ser um pouco mandatório também. Muito bom. Maurício? Eu e o Valente estamos super alinhados em tudo, gente. Eu ia falar que eu gosto muito de psicologia também. E eu recomendo um curso de psicologia positiva, do professor Martin Seligman, de Wharton, que é extraordinário. Assim, é um curso que mudou muito o meu mindset, porque a psicologia positiva fala sobre essa questão de você sempre olhar... o lado positivo, obviamente, mas de uma forma construtiva, né? Você sempre buscar desenvolver as habilidades que vão te permitir flourish, que ele fala, que é atingir um nível de satisfação, de plenitude muito maior. Então, ele fala muito sobre isso, sobre você focar nas suas fortalezas, nas coisas que você gosta de fazer, no que você faz bem. Então, é um curso muito bom, tem no Coursera e tem o curso mesmo, o mestrado em Psicologia Positiva lá em Wharton. Mas quem quiser começar fazendo o Coursera, eu recomendo. E eu vou recomendar um artigo nosso do MIT. É muito importante entender que psicologia positiva não tem nada a ver com autoajuda. Tem gente que mistura. O Seligman é super sério, super
método científico e tal. E tem um artigo dele muito bacana eu não vou lembrar o título agora, mas que no nosso portal, na busca lá, ele escreveu especificamente para MIT Azemar, que é muito bacana sobre isso. E se você não leu, também leia, Maurício, você vai gostar. Tá bom. Bom, brasilidade, uma coisa que vocês gostam muito no Brasil, já estamos acabando, gente. Luiz, uma brasilidade. Olha, desculpa que está tocando um telefone aqui, vocês vão escutar, mas não vai ter jeito. A brasilidade que eu coloquei foi Gilberto Gil. E quis mencioná-lo também como uma homenagem. Ele anunciou que o ano que vem vai ser o último ano que ele vai fazer grandes shows, grandes apresentações, e vai fazer um tour pelo Brasil. E, para mim, Gilberto Gil é a cara do Brasil, as músicas, as letras, a sonoridade, eu adoro, e acho que Gilberto Gil é uma brasilidade relevante. Maravilhoso. Eu até hoje lembro do show que o Gil deu com a família no meio da pandemia, todos nós presos em casa, como foi importante. Foi o primeiro, depois todo mundo começou a fazer show, mas foi muito importante. Maurício. Boa, a minha brasilidade é mais simples, é pão na chapa, gente. Eu adoro pão na chapa. Muito bom. Pingado, né? Pingado é brasileiro. Pingado com pão na chapa, exatamente. Pessoa que vocês gostariam de ouvir nesse podcast? Eu tenho um que é o Klaus Schwab, que é o criador do Fórum Econômico Mundial, intelectual suíço-alemão, né? E eu ia mencionar, só para aproveitar um ponto aqui, Adri, quando você perguntou do livro, um livro que foi muito marcante para mim é um livro do Klaus Schwab, que é A Quarta Revolução Industrial. É um livrinho super pequeno, tem, sei lá, 120 páginas, 130 páginas, livro rápido, mas e não é um livro recente, atual, é um livro de 2018, talvez, 2019. 2016, acho que é 2016. 2016. Mas olha, Adri, vou te dizer uma coisa, é mandatório também para as pessoas que queiram entender o que está acontecendo no mundo da tecnologia, da convergência das tecnologias nos últimos anos. Tá? Mas eu gostaria de ver o Klaus Schwab. Maravilha. A gente já entrevistou, mas por escrito. Precisa trazer para o podcast. Maurício. Eu ia sugerir o Thomas Malone, né? Já que a gente falou tanto de Superminds, seria demais ouvir, né, o pai da ideia do Superminds. Vamos atrás, né, Larinha? Vamos tentar. Maravilha. Já trouxemos, né? Quem sabe, né? Uma frase ou uma palavra que inspira vocês? Luiz? Olha, eu tenho uma frase, inclusive, impressa na nossa mesa de trabalho, e eu, no passado, dei para alguns dos meus diretores na época que trabalhavam comigo, que é uma frase de um ex-presidente da Coca-Cola da década de 1930. Tá? É alguém que liderou a Coca-Cola por uns 20 anos, mais ou menos, ou um pouco mais, chamado Robert Woodruff. E a frase, desculpa que é em inglês, mas eu posso também traduzir, que é "There is no limit to what a man can do or how far he can go if he doesn't mind who gets the credit." Então significa, não há limites até onde o que um homem possa fazer ou até onde ele possa ir, se ele não se importa quem recebe os louros ou recebe os créditos. Né? Eu acho que para os tempos atuais, essa aula de uma certa, uma certa humildade, uma certa autenticidade, eu acho que é bem interessante. Desapego mesmo, né? Desapego. Despojar-se, né? Legal. Então, eu tenho uma frase que me inspira muito, que é do Dostoiévski, gente, que inclusive tinha lá no Cubo original, o cubinho que a gente falava, era um prédio lá do original do Cubo Itaú, e era assim, a frase na entrada: somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Então essa frase me inspira muito, porque é isso, gente. A gente tem que enfrentar o medo, né? Voar o desconhecido, enfrentar o desconhecido.
Então, essa frase é muito boa, né? Muito boa, vou usar isso na newsletter. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Nossa, é muito Exato. bom. Ou morrem, né? Exatamente. Moram ou morrem? Não, moram. Era né? moram, mas eu pensei, pode ser Moram, morrem. mas elas acabam Se ficar morrendo. engaiolado, morre. Morre. Não a certeza, a própria pessoa, né? Isso aí. Exato. Mas é muito boa a frase. Brigadíssima, maravilhoso essa conversa aqui. Acho que eu, se fosse o pessoal da audiência, estaria tomando nota de tudo aqui, porque eu vou ficar... Depois eu vou ver a gravação e ficar tomando nota. Mas, enfim... Larinha, com você. Bom, queria agradecer mais uma vez também aqui o Luiz Valente, o Maurício Betti, também a Carla Fava e o Ricardo Coiro, com quem a gente dividiu muito, né? Vocês quatro, a gente dividiu muito enquanto a gente fez a pesquisa, nossos parceiros aqui com a pesquisa Caminho da Supermind. E agradeço também, claro, a Adriana Salles Gomes, Natália Duarte, a Adri sempre aqui com a gente, fazendo roteiro, conversando com a gente maravilhosamente bem, a Natália que fica aqui nos bastidores, e claro, também a você, nossa audiência que nos acompanhou até aqui. E aí fica um convite para vocês baixarem a pesquisa A Caminho da Supermind, Pessoas Habilitadas em IA, no nosso portal mitsloanreview.com.br, clicando tanto na categoria Estudos e Pesquisas, ou na editoria AI Showcase. Lá no menu principal vocês localizam facilmente. E aqui fica também um convite para vocês acompanharem o dia a dia da editoria AI Showcase, que a gente sempre vai trazer novos artigos, colunas, podcasts, para a gente continuar falando sobre esse tema tão relevante. Certo? Então, Larinha, deixa eu só pedir, o Maurício, acho que poderia falar, tem uma segunda fase a pesquisa, né? Se você quiser falar rapidinho. Sim, a gente vai conduzir uma segunda fase da pesquisa do estudo do comportamento de uso de IA no mercado de trabalho, em conjunto com o MIT SMR e com o Talences Group. E agora, essa segunda fase vai ser ampliada. O objetivo é entender realmente o mercado de trabalho como um todo, né, todos os diferentes recortes. Quem quiser participar desse estudo e também incluir a sua empresa no estudo, pode entrar em contato com a gente. Ótimo. E a gente vai com certeza também dar essa pesquisa, vocês vão poder acompanhar também no nosso portal. E a gente disponibiliza o link para as pessoas participarem também aqui na descrição. Bom, nos vemos então. Diga, Adri. Não. Quer falar? Não? Beleza. Então, eu me despeço aqui de todos vocês, também da nossa audiência, e nos vemos no próximo episódio, na próxima quinta-feira. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.